Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Bom, esta edição do Papo de Futuro está especial. A consultora e jornalista Beth Veloso, titular dessa coluna semanal sobre tecnologia e políticas públicas sobre comunicação, está lá em São Paulo, acompanhando o grupo de trabalho criado na Câmara para debater a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais e na internet. E é com ela e com a coordenadora desse grupo de trabalho, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, que a gente conversa hoje nessa edição do Papo de Futuro. Muito bom dia, Beth Veloso. Muito bom dia, deputada Rogéria Santos. Muito bom dia. Bom, Beth Veloso, eu vou começar aqui, né? Você que sempre faz toda terça-feira e para quem acompanha depois em podcast, o Papo de Futuro, a gente sabe que o tema da segurança nas redes tem sido um tema recorrente aqui da sua coluna e você está aí, né? Parlamentares, consultores estão em São Paulo para fazer uma visita técnica à representação das chamadas Big Techs no Brasil. Eu sei que vocês já passaram pelo Google, TikTok, Meta, hoje daqui a pouquinho tem reunião na representação da Kawai, e isso tudo como parte das atividades do grupo de trabalho criado aqui na Câmara para avaliar a proteção de crianças e adolescentes nas redes, como eu falei aqui na abertura do Papo de Futuro. Beth Veloso, o que foi constatado até o momento nessa visita técnica que você, outros consultores e os parlamentares, as parlamentares estão aí em São Paulo? Ana Raquel, essa visita tem sido muito rica e muito interessante. Só relembrando que esse grupo de trabalho, ele foi criado quando nós tivemos aquela exibição de um vídeo de um youtuber, Felca, que viralizou na internet e houve uma comoção e um chamado no Congresso Nacional para que a gente discutisse aquele fenômeno recente de adultização e sexualização precoce, ou seja, uma nomenclatura nova para um acontecimento antigo que já estava crescendo e se desenvolvendo na internet. Então, o presidente Hugo Mota criou no dia 20 de agosto esse grupo de trabalho, que começou a trabalhar em setembro e realmente numa velocidade fulminante. Nós temos o compromisso, que a deputada vai mencionar daqui um pouquinho, de discutir com profundidade, mas também com celeridade, a problemática da proteção da criança e da infância na internet. Aí você vai me perguntar, mas Beth, não foi aprovado agora um ECA digital? O que está faltando? Está faltando bastante coisa. Está faltando a gente aprofundar algumas questões, está faltando discutir coisas que ficaram de fora dessa proposta inicial. E é muito bom lembrar que essa visita às empresas aqui em São Paulo, em missão oficial, custeadas pela Câmara dos Deputados, ela é apenas parte da abrangência do trabalho que nós estamos fazendo, porque nós também vamos visitar governos, outras entidades, polícias, o ramo da segurança, para realmente debelar essa, digamos, onda que a gente vê hoje de ataque às crianças com conteúdo inapropriado nas redes sociais. Lembrando que o marco regulatório é o mais importante, Ana Raquel, para tudo que a gente quer fazer em redes que tenham acesso tão significativo. Portanto, respondendo a sua pergunta, a gente fez essas visitas todas, né, um dia e meio, foram muito interessantes, mas eu vou deixar isso um pouquinho para a deputada explicar também. Exato, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. Bom dia novamente, e para quem depois acompanha a gente também em podcast, a deputada é a coordenadora desse grupo de trabalho que então, como a Beth explicou há pouco, faz esse aprofundamento dessa discussão de mais segurança nas redes para crianças e adolescentes. A gente, inclusive, conversou com a senhora aqui no painel eletrônico, nosso jornal, quando foi criado esse grupo e agora, com essa visita técnica, o que a gente pode falar, deputada Rogéria Santos? A gente pode dizer que essas empresas estão adotando medidas para conferir mais segurança a crianças e adolescentes nas redes? Como é que essas empresas, essas Big Techs, receberam, por exemplo, a lei, né, como a Beth falou, do ECA digital, né, que combate a adultização nas redes? Muito bom dia. O que tem sido constatado até esse momento, deputada Rogéria Santos?
Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Agradecemos, inclusive, a oportunidade da participação para esclarecer para a população e para a sociedade um pouquinho do nosso trabalho, do trabalho do GT, que é um trabalho de muita responsabilidade e compromisso com todas as crianças e adolescentes do Brasil, com todas as famílias, e é por isso que a gente tem se empenhado com afinco e, portanto, também procedendo com as visitações aqui das Big Techs. É importante a gente dizer que, nesse momento, a preocupação de cada um deles, apesar de nós tivemos a oportunidade de vislumbrar o que já vem sendo feito por cada um deles, na verdade, agora eles passarão por um período de adequação ao ECA Digital. Então, existe ali no ECA Digital toda a formatação de como deve ser encarado essa proteção e a segurança de crianças e adolescentes em redes sociais ou em ambientes virtuais, que, na verdade, não é somente as redes sociais que expiram e aspiram perigo para as nossas crianças e adolescentes, mas o ambiente virtual, na totalidade, ele precisa estar preparado e adequado para isso. E agora, nesse momento, todos eles fazem trabalham para, de fato, promover essa adequação. Eles têm um período, de acordo com a lei, e eles precisam se adequar. E quanto a nós, o trabalho do GT tem sido exatamente esse: verificar o que já acontece e, consequentemente, ver o que vai ser feito para essa adequação ECA Digital, e não só dentro do estudo que a gente tem realizado, até dentro do ECA Digital, o que falta, o que o ECA Digital não trouxe. Existe alguma lacuna nessa proteção? Existe alguma lacuna em que a gente precisa assegurar estas crianças e adolescentes nos ambientes virtuais? Dentro disso, nós temos realizado esse trabalho, um trabalho extenso de análise, no momento, até então, de 238 propostas de projeto de lei que tramitam na casa. A gente tem feito ali todo um pente fino, toda uma organização na análise desses projetos, para que então a gente possa somar ao ECA Digital e dar a este público, as crianças e adolescentes em ambiente virtual, total segurança. E, Beth Veloso, você que estuda esse tema há bastante tempo, claro, aqui o Papo de Futuro já vem com alguns anos, alguns episódios, mais de 100 episódios do Papo de Futuro, que trata de diferentes temas de tecnologia e comunicação, mas muito dessa questão justamente da segurança nas redes para crianças, para adolescentes, para as pessoas em geral. O que é dessa visita até o momento, as representações de Google, de Meta, de TikTok, hoje da Kawaii? O que foi visto na sua avaliação, de alguma forma, te surpreendeu? Como a própria deputada Rogéria Santos falou, essa adequação que vai precisar ser feita em relação ao ECA Digital, as empresas já estão avançadas nesse processo de adequação? Ana Raquel, o que eu enfatizaria como o mais importante, na minha opinião, é que quando o parlamento assume o protagonismo das ações, isso é muito significativo, porque essa troca de informações, essa troca de experiências e esse vínculo que se estabelece, seja com o mercado, seja com a sociedade, seja com outros entes federados, a partir da discussão de um assunto que é caríssimo para a sociedade, é muito importante, porque é quando as coisas acontecem, quando as coisas se movem. Me chamou muito a atenção a sensibilidade, o carinho, a deferência, a abertura que as empresas têm para com o governo, para com o político, para com o Congresso Nacional, para expor as suas entranhas
de como eles funcionam os sistemas, quais são as ferramentas de segurança, quais são os mecanismos de proteção, que tipo de situação se encontra nessas empresas, como é que elas demonstram que elas estão sim atentas ao que acontece na rede, como é que elas reconhecem que tudo que elas fazem é de certa forma insuficiente e que elas esperam do poder público uma resposta, mas que seja razoável, que seja proporcional, que seja na medida certa, que seja colaborativa e que essa responsabilidade ela tem que ser, sobretudo, compartilhada, em que a gente inclua aí não só esses atores, né, esse tripé governo, empresa, sociedade, mas a gente inclua as escolas e as famílias, porque a complexidade, o caráter multifacetado, né, da comunicação virtual, das redes sociais, a centralidade desse mundo hoje é impressionante. Uma coisa que me impressionou, eu não sei a deputada, mas ontem nós estivemos durante 3 horas num debate bastante sincero e até às vezes árduo na Meta, como fiscais mesmo, a gente, né, fazendo uma série de perguntas e esmiuçando todo o assunto, até o momento que a gente perguntou qual é o tamanho da Meta. E a Meta tem 4 bilhões de usuários no mundo inteiro. E é uma empresa altamente verticalizada, em que o responsável no Brasil responde ao segundo homem na hierarquia do Mark Zuckerberg, que é o CEO da companhia, de 4 bilhões, né, de usuários. Então, a gente não está falando de pouca coisa. É importante, é impressionante o poderio dessas empresas. Por isso, é fundamental que nós, como sociedade, possamos ter a oportunidade de sentar à mesa sem preconceito, sem juízo de valor, né, sem nenhum tipo de cobrança que não caiba nesse momento, para falar o que nós juntos vamos fazer pela criança, porque esse é o desejo do governo brasileiro, do parlamento brasileiro e da sociedade brasileira. Certamente, Beth. Deputada Rogéria Santos, eu sei que essa visita de vocês aí está com um tempo bastante corrido, mas para a gente poder concluir esse nosso papo de futuro, eu queria saber da senhora o seguinte: quando a gente conversou aqui no painel eletrônico sobre o grupo de trabalho, a senhora tinha comentado que havia ali uma proposta do grupo, uma intenção de que na Semana da Criança, portanto na próxima semana, né, a semana do 12 de outubro, que houvesse uma priorização de projetos, pudesse haver a priorização de projetos no plenário para votação, indicados pelo grupo de trabalho ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e aos líderes partidários, para uma semana dedicada a esse tema. Eu queria saber da senhora se já é possível adiantar como andam as conversas em relação a essa priorização de projetos na Semana da Criança, o que já se tem como cenário nesse aspecto, deputada Rogéria Santos? Na verdade, nosso presidente Hugo Mota e o parlamento na totalidade tem sim a prioridade hoje com crianças e adolescentes. E diante de toda essa temática que se descortinou, desencadeou todo esse processo, principalmente na questão da proteção em ambientes virtuais, nós levamos essa proposta ao presidente. O presidente, junto com o colegiado de líderes, fará essa avaliação, eu acredito que de forma muito positiva, porque não é um clamor hoje só do GT, é um clamor da sociedade, é um clamor do parlamento, é um clamor do governo, é um clamor das empresas também, que têm a necessidade e querem sim contribuir para que essa proteção ela seja cada vez mais evidente e fortalecida no nosso país. Portanto, eu acredito que até o fim dessa semana a gente deva ter algumas respostas positivas, inclusive com uma pauta voltada assim, para as crianças e adolescentes, mas a gente prefere aguardar o nosso presidente a fazer os anúncios, a trazer então a pauta que nós acreditamos que não só vai estar evidente na Semana da Criança, mas vamos poder mostrar para o Brasil e para o mundo que de fato e de verdade no parlamento brasileiro
crianças e adolescentes são prioritárias, porque se nós pensamos no futuro do Brasil, nós precisamos pensar agora. Então não adianta a gente pensar só amanhã. E o Parlamento brasileiro hoje tem essa visão, essa concepção, e juntos nós vamos sim promover muita proteção, muita garantia de direitos para as nossas crianças e adolescentes. E a gente com certeza vai continuar acompanhando. Por hora eu vou então agradecer muitíssimo tanto a Beth Veloso, nossa titular colunista aqui do Papo de Futuro, que toda terça-feira, ao vivo, fala sobre questões relacionadas à comunicação, tecnologia e políticas públicas relacionadas a esse tema. E também vou agradecer a participação especial nesse Papo de Futuro da deputada Rogéria Santos, que é do Republicanos da Bahia, coordenadora desse grupo de trabalho criado aqui na Câmara para falar de mais segurança no ambiente virtual para crianças e para adolescentes. Muito bom dia às duas, um excelente trabalho. Eu sei que à tarde tem audiência pública prevista no grupo de trabalho, então é sair daí de São Paulo, voltar para Brasília e continuar essa jornada por mais segurança nas redes para os nossos jovens. Muito obrigada, um ótimo dia para as duas. Até logo, obrigada. Portanto, a edição é especial do Papo de Futuro, falando de segurança no ambiente virtual para crianças e adolescentes. Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. A gente está aqui ao vivo no painel eletrônico. Hoje o assunto continua sendo a questão de uma legislação que proteja as crianças no ambiente digital. A gente está na Semana da Criança na Câmara dos Deputados, em que foram indicados 16 projetos na pauta da Câmara sobre questões relacionadas à proteção da infância, da juventude, também questões relacionadas à educação. Mas a gente está aqui no Papo de Futuro, como é sempre, né, um tema de tecnologia, um tema de política pública, por isso a consultora legislativa, jornalista, titular do Papo de Futuro, Beth Veloso, já está com a gente nos estúdios da rádio e da TV. Assim como o seu colega, também consultor legislativo, André Azevedo, os dois aqui justamente para poder falar dessa Semana da Criança, que é o tema em debate no Congresso, e desses projetos que estão na pauta, especialmente dois deles. Primeiro vou dar aqui um bom dia ao André, à Beth, por estar, né, no Papo de Futuro sobre esse assunto, que é o assunto da semana. A gente estava há pouco conversando com o deputado Osmar Terra sobre uma publicação que vai ser lançada hoje também falando de combate à violência, mas aí especificamente nas escolas, mas o nosso Papo de Futuro hoje é sobre a questão da proteção da infância, da juventude no ambiente digital. Muito bom dia aos dois. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Ana Raquel. Obrigada mais uma vez pela oportunidade da gente abordar a temática da proteção da infância nas redes sociais aqui no nosso Papo de Futuro. Exatamente. Eu sei que vocês dois estão assessorando o grupo de trabalho que está em curso na Câmara dos Deputados, que trata justamente de medidas de mais proteção às crianças, aos adolescentes no ambiente virtual. E nessa Semana da Criança a gente tem dois projetos que estão na pauta, que estão em destaque, né, que podem mudar justamente a forma como as crianças e os adolescentes aparecem, como eles interagem na internet. E por isso aí eu vou começar primeiro falando de um projeto que trata do influenciador mirim. Beth Veloso, como é que esse projeto que está na pauta, que trata da regulamentação do influenciador digital, e aí entrando no influenciador mirim, como é que ele pode mudar essa dinâmica que a gente já vê hoje nas redes sociais de várias crianças, de vários adolescentes, tendo aí milhares de seguidores? Claro, Ana Raquel, olha só, essa discussão que a gente está trazendo nessa Semana da Criança é super importante. Em primeiro lugar, olha só, tem pão quentinho. Então a gente está aqui, foi protocolado ontem no final da tarde, a proposta do grupo de trabalho para realmente combater o trabalho infantil plataformizado. Ela é uma guinada, no meu entendimento, ela é uma guinada no pensamento que a gente tinha até então no debate sobre influência de crianças na internet. Porque até então a gente acreditava que era possível controlar isso, era possível validar esse tipo de trabalho. E estudando todas as legislações, todas as convenções, os acordos, a gente percebeu
que não é por aí, esse não é o caminho. Portanto, a proposta que a gente está trazendo para votação hoje ou amanhã, Ana Raquel, né? A gente está assim numa super empolgação. Coincidentemente, eu estou no grupo de trabalho e sou titular do Papo de Futuro, então tem aí uma informação privilegiada que a gente está trazendo aqui para os nossos ouvintes e espectadores. É justamente o seguinte, gente, acabou o trabalho plataformizado nas redes sociais. E isso não tem a menor condição, e aí a gente tem que voltar um pouquinho, contextualizar, Ana Raquel. Por quê? Porque a gente teve o vídeo do Felca, daquele youtuber Felipe, que demonstrou que isso virou uma epidemia, isso virou uma endemia, e que as crianças estão adoecendo severamente porque elas estão sendo exploradas na sua força de trabalho, quer dizer, na verdade, na sua capacidade de produzir, no seu desenvolvimento, e também sexualmente na internet. Portanto, foi um ponto de inflexão, porque o vídeo do Felca atingiu mais de 40 milhões de visualizações e despertou o Brasil, despertou o presidente da Câmara, Hugo Mota, para proibição de você realmente ter crianças que sejam abusadas no seu desenvolvimento, na sua capacidade, nos seus direitos, né? Na sua proteção mesmo do Estado brasileiro e todo um sistema de proteção e garantias que o meu colega André Azevedo vai falar agora, que a gente também está atacando. Então, são dois lados da mesma moeda. Por um lado, a gente tira elas do trabalho infantil, por outro lado, a gente dá todo um ferramental para que realmente isso seja fiscalizado e não seja uma lei simplesmente que diga qualquer coisa, né, que não seja aplicada. E então, esse é o contexto. Nós não estamos mudando o ECA digital. Atenção, eu acho que esse cuidado da gente colocar aqui, para a gente não gerar animosidade, rivalidade, ou dizer que o Congresso está perdido ou está fazendo um retrabalho, isso é uma complementação. Portanto, eu acho que essa é a proposta da Semana da Criança. É o carro-chefe, porque não entrou no ECA digital. E porque, gente, nós temos 95%, né, das crianças brasileiras já estão na internet. E mais de 60% das crianças brasileiras têm um perfil na rede. E o número de crianças que são exploradas, que têm perfis, que fazem dancinha, que são adultizadas é imenso. E isso não é uma responsabilidade apenas, embora elas sejam responsáveis, das big techs, das plataformas digitais, mas também é uma responsabilidade muito grande dos pais que acabam vendo nos filhos uma nova maneira de fazer negócio, né? O que a gente não vai admitir. E é interessante, né? Antes de passar aqui também para o André, nessa nossa conversa, André, que eu me lembro que teve uma audiência pública mesmo no grupo de trabalho falando dessa questão do influenciador e que os especialistas ouvidos foram contrários à interpretação de que a questão do influenciador mirim é igual ao trabalho na TV, por exemplo, que há ali uma relação com o trabalho artístico e de que hoje existe uma legislação para que a criança, por exemplo, trabalhe numa televisão ou num filme, mas que tem que ter uma autorização judicial e se compara essa questão artística. Mas o do influenciador não necessariamente é um trabalho artístico. E aí fica essa dúvida e a necessidade, e é isso que o plenário pode avançar, né, o plenário da Câmara, a necessidade de regulamentação. Mas aí, como a própria Beth colocou aqui, André, a gente tem um outro projeto, que é um protocolo nacional para combater a violência digital contra crianças e adolescentes. Essa outra proposta que, claro, está dentro de toda essa discussão. Como é que vai ser esse protocolo? Como é que ele vai funcionar? Que tipo de proteção ele vai trazer? Obrigado, Ana, pela pergunta. De fato, é uma proposta de um protocolo nacional que veio dos trabalhos do Grupo de Trabalho de Proteção das Crianças e dos Adolescentes no meio digital, coordenado pela deputada Rogéria Santos, e ele quer criar esse protocolo para enfrentar a violência digital contra crianças e adolescentes, organizando no mesmo sistema quem faz o que, como, quais são os prazos, né, da escola, as plataformas, as famílias, aos órgãos do sistema de segurança, de justiça e de saúde. Então, como que funciona? Primeiro, na ponta, seria ter um plano de convivência e prevenção com roteiros claros para o cyberbullying, para o aliciamento e para outras violências que acontecem online. Então, as crianças vão passar a ganhar canais acessíveis
para denunciar, inclusive nas próprias escolas, e as escolas, por sua vez, vão pactuar fluxos de encaminhamento dessas denúncias com a rede de proteção e mesmo com a autoridade policial quando necessário. Esse atendimento especializado psicossocial, pericial e policial tem que estar disponível, então, de forma ininterrupta para essas crianças. Em segundo lugar, dados que viram políticas públicas. Porque a gente está muito em voga o debate das políticas públicas baseadas em evidências, e o projeto constrói em cima disso, estabelecendo metas nacionais de redução de violência nas escolas, revisões periódicas dessas metas e transparência e desagregação dos dados. O Congresso aprovou recentemente a Lei do Governo Digital, que foi um avanço importantíssimo, e isso permite prevenir melhor essas violências e alocar recursos de maneira mais eficiente. Em terceiro, a responsabilidade dos serviços digitais, das plataformas, no sentido de que, para conteúdos acessíveis à primeira infância, o desenho tem que ser protetivo por design, evitando autoplay, rolagem infinita, notificações persuasivas e todos esses gatilhos que criam dependência dos mecanismos online. E já na primeira infância, quando as crianças, o cérebro delas ainda está em desenvolvimento, isso pode trazer prejuízo de longo prazo na formação dessas crianças. Então o projeto ataca isso. No quarto, comunicação e conscientização permanentes, com a obrigação de veicular campanhas sobre o assunto, com linguagem simples, inclusiva, e por fim, uma governança federativa baseada em evidências também, porque a União, os estados e o Distrito Federal, os municípios podem pactuar fluxos interoperáveis com respeito à autonomia federativa, mas integrando esse orçamento para a formação de profissionais, para prestar conta dos resultados, com cooperação tecnológica a partir da União. Então, a ideia é sair do improviso que existe hoje nessa matéria e passar para um sistema nacional de prevenção da violência digital com metas claras, com responsabilidades definidas e resultados mensuráveis. Para o objetivo final do grupo de trabalho é proteger a infância e a adolescência, porque, como a Beth muito bem trouxe, as crianças já estão no meio digital, e fazer isso utilizando a força do Estado, baseado em evidências e com a participação da escola, das famílias e das próprias plataformas, todo mundo trabalhando junto para essa finalidade. André e Beth, é muito importante isso que vocês estão colocando, no sentido de complementação mesmo da legislação, porque a gente sabe que a gente tem leis contra o bullying, o cyberbullying, a gente sabe que tem o ECA digital, mas os problemas são tão complexos quando eles chegam ao meio digital que esse aprimoramento, e quando a gente tem uma discussão como a do grupo de trabalho que vai fundo à questão, esse aprimoramento ele se faz necessário, dada a complexidade. Beth, você citou ali já um pouco na sua primeira fala essa questão da corresponsabilidade parental, que não é claro que as plataformas têm um papel enorme em estar junto ali e colocando, como o próprio André citou agora aqui do protocolo, de impedir aqueles mecanismos automáticos de rolagem, de oferta de vídeos, mas existe também uma responsabilidade dos pais, das famílias e da própria sociedade, que todo mundo esteja engajado de fato nesse tema, Ana Raquel, em primeiro lugar, a gente queria louvar a coragem realmente da coordenadora do grupo de trabalho, que está entregando o que prometeu, Então, ela realmente falou que ela ia a fundo, que ela ia criar propostas concretas de proteção à criança no ambiente digital, que é um ambiente muito difuso, muito difícil, e que muitas discussões sobre censura, liberdade de expressão, e no entanto, realmente ela deu bastante liberdade ao grupo de trabalho. A gente fez um exercício, trabalhamos com afinco para tentar realmente simular uma série de situações, e uma delas é essa que você está colocando, E aí só deixar aqui a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, a coordenadora, Beth? Exatamente, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, e tem esse compromisso aí com o presidente da casa também, deputado Hugo Mota. Inclusive agora a gente vai ter, agora às 10 da manhã, a abertura da Semana da Criança, uma série de crianças aqui, então assim, todo um contexto que deixa a gente bastante animado. E você falou sobre a responsabilidade parental, Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar o que a gente está mudando basicamente. Então é o seguinte, esse tipo de trabalho plataformizado, que é um trabalho que acaba sendo muito bem caracterizado
roteirizado, se você for olhar com afinco. É muito diferente de um pai que coloca só o vídeo, né, de uma criança numa festa de família. É um trabalho habitual, é um trabalho monetizado, é um trabalho que tem uma jornada muito extenuante, que tem uma responsabilidade toda colocada, né, André, por parte da criança. Então, assim, tá muito fácil de ver o que é. E esse trabalho, ele vai ser proibido a não ser na modalidade artística. Aí você vai perguntar, mas por que só o artístico? O que quer dizer exatamente o artístico? Então, eu tô aqui com o parecer protocolado e ele explica o seguinte, é um trabalho que tem uma essência cultural, recreativa e lúdica. Por quê? Porque isso é infância, isso é ser criança. Se você vai pro científico, que é um coaching mirim, se você vai de influenciador, a gente nem usa mais essa palavra, influenciador, porque não é o caso, não é pertinente mais uma criança ser tratada como uma influenciadora, né? Porque ela vai ter um caráter educativo, né? Ela vai ter um caráter comercial, ela vai vender publicidade. Nada disso é pertinente. O que é pertinente é o artístico, que já está consagrado no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 149, que é o que acontece nas mídias analógicas, como TV e rádio, e isso sim é permitido. Porém, no ambiente digital, a gente está aprofundando. Portanto, vai ser preciso a prévia concordância da criança e do adolescente, que muitas vezes entram em sofrimento e são obrigados por seus pais a uma exposição vexatória, ridícula, né, preconceituosa na internet e ficam extremamente deprimidos com isso. Também precisa ter, né, a gente está colocando que é preciso que esse trabalho esteja em conformidade com uma proteção integral contra negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, que a gente vê na forma de crianças que estão sendo sexualizadas na internet, né? Como foi o caso do Ítalo Santos, daquele influenciador, em que as crianças realmente, eu não estou falando só de adolescentes, eu estou falando de crianças que tinham papéis de dançarem danças sexuais, né? Na rede social, da rede mundial de computadores. Além disso, a proteção da imagem, da honra, da intimidade, da vida privada, a proibição de práticas de publicidade infantil, de exploração comercial abusiva, porque na hora que você proíbe, né, a exploração comercial, perde o sentido dos pais, através do sharing ou mesmo da exploração comercial do seu filho, de exporem aquela criança na internet. Então você está cortando o mal pela raiz, você está tirando o problema. E eu gostaria de ressaltar, só para terminar, né? Além disso, a gente está colocando uma jornada máxima de 4 horas para esse trabalho artístico. A gente está determinando que os valores auferidos, as receitas mensais que vierem, sejam colocadas numa conta vinculada e que só possam ser acessíveis quando a criança completar a sua maioridade. Ao mesmo tempo, nós também estamos determinando que é obrigação das plataformas digitais notificarem tanto os pais, os responsáveis, para que eles já fiquem cientes de que eles estão infringindo a lei, quanto as próprias autoridades e sobre a existência de perfis que não estão em conformidade com esse trabalho artístico, que é a única exceção que está sendo aberta pela legislação. Então, assim, tem toda um exercício, né, de direitos das crianças, de eliminação também do conteúdo digital, que eu acho que é um outro marco também que a gente está tendo a ousadia de levar para discussão nessa semana aqui no Congresso. Fica assegurada a própria criança, Ana Raquel, ou adolescente, André, que a gente realmente, que eles peçam a remoção do conteúdo. Por quê? Porque quando essa criança cresce, todo aquele conteúdo que foi feito através dos pais, do sharing, a gente vê crianças até sendo obrigadas, gente, a forçar uma atitude de vômito. Então, assim, parece que os pais muitas vezes se comportam como se eles fossem os donos das crianças. E isso não pode, e a própria criança vai poder pedir a eliminação desse conteúdo que envolva participação, né, de crianças em conteúdos digitais. Aquilo até que o André estava colocando aqui na importância do outro projeto que fala de um protocolo, né, André, desse canais acessíveis às crianças, aos adolescentes. Eles são, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sujeitos de direito. Então, eles têm que, de fato, poder ter voz nesse sentido. Para a gente poder concluir aqui esse nosso papo de futuro, André,
esse projeto, a gente está falando dessa discussão tão importante que chega ao plenário com base no trabalho do grupo, né, que está tratando de mais proteção à infância e adolescente no ambiente virtual. A gente pode falar num sistema de garantias de direitos da infância. Esse é o grande, assim, um dos principais legados desse grupo, de que haja de fato, com a aprovação dessas propostas, um sistema de garantias de direitos? Exatamente. O grupo de trabalho, coordenado pela deputada Rogéria Santos, ele propôs fortalecer esse sistema de garantias de direitos, tirando, no caso de violências praticadas no ambiente digital, tirando um improviso da equação. Então, seria colocar todos os atores, o Ministério Público, conselhos tutelares, escolas, saúde, assistência social, segurança pública, justiça, para atuarem de forma coordenada com protocolos de ação, com canais de denúncia acessíveis e com obrigações claras para cada um deles. Então, antes do incidente na ponta, as escolas e redes públicas municipais, estaduais, passam a ter planos de convivência e prevenção, campanhas contínuas, formação de profissionais. As plataformas, como eu mencionei, têm que adotar esse design protetivo por padrão das crianças e medidas ativas de mitigação de risco. Durante o incidente, a criança precisa ter canais seguros, e adequados à sua idade para denunciar, na medida da sua autonomia progressiva, A escola tem que acionar esses fluxos pactuados com o Conselho Tutelar, Ministério Público e com a Polícia e com o Judiciário, quando necessário, e a necessidade de atendimento especializado e ininterrupto com prazos definidos. E depois do incidente, o ideal é que esse caso não se perca, e é isso que o projeto propõe, o texto propõe. Que existam encaminhamentos obrigatórios, atendimentos com prazos definidos, para que esses dados se convertam em feedback e alimentem o sistema para corrigir rotas, para melhorar os percursos. Então, todos esses escolas com prevenção e acolhimento vão ter atuação, os conselhos tutelares com medidas protetivas imediatas e articulação com a rede, o Ministério Público e Defensoria priorizando esses casos de tutela coletiva e de responsabilização, a segurança pública e a justiça com a investigação, medidas cautelares e proteção, saúde e assistência social com inclusive apoio às famílias e cuidado continuado, e as plataformas também com canais de denúncia, de reporte, de rapidez na remoção e na mitigação desses conteúdos, de proteção por padrão para a primeira infância e de transparência, e União, Estados e Municípios pactuando fluxos interoperáveis, e financiando e monitorando essas metas. Isso é um avanço institucional e federativo porque conecta lei, política pública e prevenção, com metas e indicadores, essa interoperabilidade que eu mencionei, transparência de dados, campanhas permanentes e financiamento e capacitação das ações. Então, de modo geral, o fortalecimento desse sistema de garantias de direitos implica um movimento de sair do caso a caso, de sair do improviso e de estabelecer uma rota comum, uma rota mensurável, planos de ação em que as crianças e adolescentes possam estar protegidos também no ambiente digital, que não pode ser uma terra sem lei. Então, cada ator tem que saber como agir, quando agir e qual resultado integrar. Então, é essa proteção integral da criança e do adolescente funcionando no território da internet com a força dessa coordenação do Estado, das escolas, das famílias e das plataformas. É um passo super importante, a gente vai continuar, claro, acompanhando esse assunto, está previsto, como vocês dois mesmos colocaram, na votação do plenário dessa semana, 2 projetos importantes, por indicação do grupo de trabalho que trata da proteção à infância e à adolescente no ambiente virtual, e eu acho que é o que vocês colocaram tão bem aqui, dessa importância de um arcabouço que cada vez mais tem essa proteção, sem improvisos, coordenado e com a participação de todo mundo. Beth Veloso, André Azevedo, muito obrigada por mais esse papo de futuro nesse tema que é tão caro a todos nós aqui do parlamento e, claro, da sociedade, porque todo mundo quer ver criança e adolescente feliz, sem violência, no ambiente virtual ou no ambiente real nas escolas. Eu só gostaria de acrescentar, Ana, que essa bolha de que as crianças não estão na rede mundial de computadores e não estão nas redes sociais, ela foi furada e ela acabou. Eu acho que essa hipocrisia desse discurso das plataformas digitais é que a gente conseguiu romper, e essa é a nossa maior conquista, porque na verdade os termos de uso dessas plataformas prevêem que apenas a partir dos 13 anos elas poderiam ter perfil na rede, mas elas não fiscalizam, elas não monitoram, elas não são responsáveis por isso. E o ECA Digital prevê a remoção do conteúdo
a partir de denúncias rapidamente pelas plataformas e elas estão sujeitas a multas. Então, se o espaço é delas, se elas são editoras desse espaço, se elas são responsáveis por esse canal de comunicação, elas precisam responder, inclusive penalmente, civilmente, criminalmente, se for o caso. Então, eu acho que esse é o grande salto que a gente está dando. Nós estamos dando visibilidade para que as redes sociais não sejam mais, como disse André Azevedo, uma terra sem lei. E pela primeira vez, os projetos estão mostrando que as crianças são sujeitas do seu direito e que elas têm voz e que elas são vistas, inclusive elas foram ouvidas como adolescentes e tal nas nossas próprias audiências. Elas tiveram direito de antena, de microfone. É isso, Ana Raquel. É isso aí. Mais um Papo de Futuro, fica sempre o convite, você que quer participar aqui, mandar sua sugestão, o Papo de Futuro, toda terça-feira, aqui ao vivo no painel eletrônico na rádio. Depois também ele fica em podcast. Beth Veloso, muito obrigada. André Azevedo, muito obrigada e parabéns pelo trabalho nesse suporte aí a mais proteção às crianças e os adolescentes no ambiente virtual. Obrigado, Ana. Obrigada. Bom dia. Bom dia.